pessoal, eu sou Karina Waxman e é com muita alegria que eu estou aqui hoje para apresentar a primeira edição do Papo do Pepe, especial de Dia das Mães. Hoje a gente está em collab com o BN Hall, que é essa coluna social do Bahia Notícias, que está sempre trazendo boas notícias, boas energias. E hoje a gente está aqui com duas convidadas especiais para essa primeira edição. São as sócias do Clube do Horto, Camila Martins e Michele Gonzalez. Sejam muito bem-vindas. Essa casa aqui é de vocês, né? O Almacém Pepe é onde tudo começou. Vamos começar contando essa história? Vamos sim, obrigada pelo convite, Karina, obrigada ao Almacém Pepe, né, que a gente ama, nosso cliente incrível, nosso parceiro, a gente está muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite, e vou contar, eu e Michele, minha sócia, a gente vai contar um pouquinho da história do Clube do Horto. Bom, o clube é uma empresa, né, e a gente começou há 4 anos. A gente começou, eu sou publicitária e psicóloga, trabalhei anos em agência. E roteirista. E roteirista, também sou roteirista. E Michele é advogada e é uma vendedora incrível, assim. E a gente nem se conhecia, isso é engraçado, a gente não se conhecia, a gente tinha alguns grupos no Horto e aí a gente... um dia a Michele me ligou, me mandou uma mensagem. Contar essa história. Eu adoro contar essa história. É porque ela contando é engraçado, mas não é a versão É a versão original. verdadeira. Ela me escreveu assim, oi, tudo bem? Você tem um grupo no Horto, eu vejo que não é muito organizado, essa é a nossa grande diferença. E aí, eu tenho uma experiência em gestão de grupos, né? Inclusive, eu sou especialista em grupos e eu já dei até entrevista num canal de TV falando sobre isso. Eu falei, olha, posso trabalhar, posso administrar o grupo com você? Eu falei, com certeza, pode entrar. E aí a gente se conheceu assim, muita gente acha que a gente... É que já era amigas, né? Não, a gente se conheceu virtualmente, porque presencialmente mesmo demorou um pouquinho, né? Até porque estava no auge da pandemia, né? Aliás, eu não encontro uma sem a outra, eu só vejo vocês juntas. Né? Verdade, é verdade. Parecem realmente amigas de longas datas. Longas E aí, datas. como é que rolou esse encontro de vocês? Não, chegou um momento que eu disse, Camila, a gente precisa se encontrar pessoalmente, porque a gente se falar, eu conhecia a voz, porque eu tinha os áudios, mas eu não conhecia, só conhecia foto do WhatsApp. Então, assim, eu falei pra ela, a gente precisa se conhecer. Mas a gente tava no auge da pandemia, né? E aí eu falei, olha, vamos dar um jeito, eu vou de carro, passo aí no seu prédio, você desce, a gente pelo menos se olha de longe, né? A gente pelo menos tem esse encontro, pelo menos o olhar, né? E aí foi assim, eu fui na casa dela, ela desceu, e aí ela de máscara. Toda mascarada. Eu era muito neurótica, total. Toda eu falei, mascarada. tira a máscara, eu preciso ver E se já eu era o gosto. Clube do Horto que ela estava Já administrando? tinha o Clube do Horto. Esses grupos que a gente tinha foram um ano antes. Foi. E aí, quando surgiu, né, quando começou a pandemia mesmo, foi que a gente entrou num consenso. A gente já tinha, né, essa ideia, né, da criação do clube mesmo. E aí, a gente viu que era um momento. Eu falei, essa é a hora. E aí, a gente começou no dia 19 de abril. O que aconteceu foi assim, a gente tinha a ideia do clube, o nome, né? O nome foi uma coisa que a gente conversava muito, porque eu tive a ideia assim, tem que ser clube, tem que ser um clube, uma coisa grande, um clube de mulheres, né? E aí, na época, a Michele falava, vamos falar de classificados. Aí eu falava, não é classificados, é uma coisa grande, uma coisa que a gente possa fazer ações maiores, mais, né? né? Que a gente Um possa movimento alcançar mesmo, muitas né? pessoas, né? E aí, ficou nessa dúvida e tal, e aí, uma madrugada, eu sentei, e aí fui pra tela e fui criar a logo e fiquei a madrugada toda e falei, é isso. Aí A criei a logo. publicitária foi segunda-feira. pensar, né? Foi na segunda-feira, mas Camila na sempre foi muito boa pra nomear, né? E aí sempre fica borbulhando, né, aquela coisa. E aí a gente lançou a logo, deixou tudo pronto e a gente ficou pensando qual o melhor momento. E aí num desses grupos que a gente tinha no Horto, né, que era de bazar mesmo, e tudo tinha logo, tudo era profissional, mas não era um negócio. Aí um deles ficou muito ativo, porque elas queriam saber onde comprar comida, onde acessar serviços, tudo fechado. E aí a gente falou, agora é a hora. E aí a gente lançou o Clube do Horto e elas foram migrando, elas continuaram lá, mas também foram migrando para o Clube do Horto. No primeiro dia, a gente lotou o primeiro grupo. E desde o primeiro dia, já tinha uma rede de apoio forte ali, que a gente já tinha uma relação ali com elas, né? Uma parte dessa comunidade já estava nesses outros grupos, mas elas foram migrando e a rede de apoio muito forte. Desde o primeiro dia, a gente fez a primeira parceria. São sempre mulheres? Só mulheres. Só mulheres. Hoje a gente tem quase 2.500 mulheres. Moradoras do Horto e também de outros bairros que têm um perfil que elas indicam, na verdade, né?
Então, os grupos, desde o primeiro dia, a gente ia tentando ligar para parceiros e falar, olha, eu tenho um grupo de tantas mulheres do Horto Florestal, a gente queria um benefício. E aí, a gente criava um card, era sempre o logo, o benefício e o contato. Sempre assim. E aí, as empresas foram procurando a gente, né? Sempre empresas bem pequenas ainda no início, muita gente, né, que resolveu empreender, mas mulheres resolveram empreender, várias hoje que estão no grupo conseguiram empreender e tem esses negócios hoje. E aí a gente foi caminhando e tendo muitas parcerias e a gente teve um relacionamento muito forte com elas, porque elas estavam em casa, né? Sim. E aí a gente foi expandindo os nossos 2 clientes, que eram elas, né, que são nossas clientes, por um lado, que a gente facilita a vida delas, que a gente faz um trabalho ali de concierge, e os nossos parceiros. E a nossa grande virada de chave, sem dúvida alguma, foi quando o Alma Sem PEP entrou. Porque a gente ficava escrevendo para eles, quando elas falavam, davam um feedback, uma coisa ou outra. Michelle escrevia, especialmente, até para o próprio André Faro. Falava, mandava para André mesmo. Olha isso aqui que legal, elogiaram. Olha isso aqui que legal, olha isso aqui que elas gostaram. Olha, né, qualquer coisa, qualquer feedback que acontecia. E um dia o Pepe ligou e falou, olha, a gente quer entrar, como é que faz? Não, foi bem legal, porque foi... Porque quando a gente... Eu sempre dava um print e mandava para André. E o André é sempre muito solícito e sempre muito acessível também. O André é uma pessoa muito acessível. Então, ele falava, olha, Michelle, o que é que eu posso fazer? Me passa o contato dessa cliente. E eles entravam em contato e resolviam tudo. E assim, era bem legal. Porque ao mesmo tempo que acontecia um feedback negativo, elas também fazem esse feedback positivo, elogiam e reafirmam mesmo, né? E aí, nesse período todo, foi de abril até novembro, que a gente passou, que o clube ainda não era, de fato, um negócio formalizado. A gente estava ainda entendendo o negócio, estava experimentando. A gente chegou a ter 80 parcerias. E aí, era esse momento que Camila, ela ainda atuava como psicóloga, e eu falei para ela, Camila, não dá mais, porque era o dia inteiro eu no celular. Óbvio que foi fantástico, porque foi nesse momento, durante esse período que a gente... foi o momento da base do nosso relacionamento, que hoje o DNA do clube é o relacionamento. Então, assim, foi um ano muito rico de relacionamento com elas. Então, assim, a gente aprendeu, a gente conheceu. Foi uma oportunidade incrível de se aproximar de mulheres que... eventualmente a gente jamais encontraria. Sim. Eu sempre falo isso, e eu sempre coloco isso nos grupos, porque a gente tem essa troca nos grupos. Eu falo assim, olha, cada vez mais, eu tô tendo a oportunidade, o clube deu isso de presente pra gente, a oportunidade de conhecer mulheres. Então, assim, a gente convive, tem o nosso relacionamento, tipo, família, com o nosso grupo de amigos, e tem pessoas incríveis que a gente jamais teria contato. E através do clube, a gente consegue esse encontro. Né? E aí, quando a gente passou esses meses, que eu falei pra ela, em novembro, eu falei assim, Camila, não dá mais. Vamos ver o que a gente pode fazer. Camila falou assim, essa é a hora da gente formalizar e, de fato, começar a monetizar. Foi quando a gente preparou, e eu digo que Camila, ela é genial para dar nomes. E aí ela fez assim, Michelle, vamos fazer os nossos planos, né? Para começar a cobrar das empresas mesmo. Porque a gente viu que o negócio dava certo. Realmente a gente estava num volume absurdo de parcerias e elas confiavam muito na gente. Então foi também nesse momento que a gente construiu a nossa base de credibilidade, de confiança, porque desde o início a gente tinha um cuidado, né, e um critério, né, para fechar essas parcerias. Então, assim, qualquer parceria hoje, né, Mila, a gente fala assim, quando a gente entra em contato, ou quando a empresa entra em contato com a gente, é um processo muito longo até a gente formalizar, até a gente assinar o contrato. Porque a gente tem esse cuidado, a gente quer conhecer, a gente quer entender, a gente quer saber se é o perfil do nosso público, a gente tem um público muito nichado. Porque vocês estão assinando ali também, exatamente, né? O nome de vocês. Então, então a gente faz todo esse critério, né? Essa avaliação. Será que essa empresa vai dar certo? Porque a gente precisa também ser honesto com a empresa, né? E tem também a questão delas, né? Porque elas acreditam, elas confiam na gente. E aí, quando a gente fala assim, olha, esse é o momento, eu falei pra ela, você vai ter que parar
de fazer seus atendimentos, ela fazia terapia, é um trabalho muito lindo, depois ela vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Eu falei assim, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso realmente que você me ajude nisso. E aí foi aí que ela falou assim, olha, vamos criar os planos. E foi muito legal, porque a gente tinha, no início a gente idealizou, e vamos fazer 3 planos, né? Então, porque como a gente tinha empresas, as empresas eram menores e tinha algumas maiores, porque é interessante isso também a gente falar. Tinha algumas empresas que durante a pandemia eles não vendiam diretamente para a pessoa física. Era B2B. Era B2B. Né? Então, era da empresa para outras empresas. E aí, a gente foi procurada também por essas empresas para poder começar a iniciar esse relacionamento com o cliente final. E aí, Camila, a gente fez 3 planos, né? O primeiro plano, que era o menor, que eram menos entregas e o valor também era menor, era uma rua menor que tem lá no Horto, que é Estácio Gonzaga. Aí o plano intermediário era Santa Luzia, porque era um plano que é a rua intermediária. É a principal, né? Ali, Santa Luzia, eu morei ali. A principal é Valdemar Falcão. De cima. Pra que era o do Almacém Pepe. Que era o plano maior. Pode ser, é polêmico isso. Que era o plano maior. E aí, foi o que a gente fez. A gente, com esse, a gente tinha um PDFzinho com tudo bonitinho, né? Com todas as entregas, como é que a gente trabalhava com as entregas de WhatsApp, Instagram, porque a gente já tinha, nesse momento, a gente criou um Instagram. Aí, a gente começou a mandar para todos os parceiros, todos. A gente mandou para esses 80, a gente mandou o nosso plano. E aí a gente começou a ser procurada. Então algumas falavam, não, agora eu não posso, outras falavam, vamos fechar. E assim, a grande primeira empresa que fechou o plano Valdemar Falcão foi o Pepe. E eu me lembro muito desse dia, que foi Danilo que me ligou e falou assim, olha, Michele, não, a André falou assim, olha, o meu diretor vai procurar você. Aí eu falei, bom, isso aí, eu sou aquela pessoa que eu só comemoro depois que estava assinado o contrato. Eu comemoro antes. Camila comemora antes. Também, já era. O diretor ligou. Não, já tá tudo. Eu tenho um otimismo tóxico, que eu falo. Às vezes não dá certo, mas eu... E aí, quando ele ligou, e aí eu falei, bom, vamos lá. E aí, eu recebi um telefone. Normalmente, hoje em dia, ninguém mais liga pra ninguém, né? Quando a gente vê um número que a gente desconhecida, a gente fala, bom, é sério. Eu nem atendo, porque com certeza é alguém daqueles 20 que ligam por sério. dia. E aí, quando eu atendi, ele falou, Michele, eu sou Danilo, aqui do comercial, eu queria marcar uma reunião com vocês. E aí, lógico, naquele momento, eu tive que conter a emoção. A emoção, né? Sim, pois não, claro, tudo bem, que dia? E aí, Camila, isso eu queria falar depois, né, que hoje Camila, que eu acho que ela me deu mais de presente na vida, assim, foi muitos aprendizados, né? Camila me ensina muito, diariamente ela me ensina. E aí, ela falou, olha, fique tranquila, e não marque logo de primeiro, não se mostre disponível logo. Você tem que falar assim, deixa eu dar uma olhadinha na minha agenda. A gente é pequena, mas a gente só precisa um momento, viu? Ó, Danilo, só um momento, peraí que eu te desconfirmo aqui pelo WhatsApp a nossa disponibilidade da agenda. Mentira, viu? Vai no ritmo. Desligou, né? respirou, gritou. Camila! A gente fala assim, você tá sentada? Aí o Michele fala logo. Você tá sentada? A filha, Danilo, diretor comercial do Pepe, ligou pra gente. Então, assim, foi um momento épico, foi icônico, assim, pra gente, né? Porque o Almacém Pepe sempre foi uma empresa... a gente já conhecia de antes, né? Da tradição que eles tinham, né? No comércio, né? Dessa questão de delicatessen. Então, a gente tem memória afetiva, lógico, lá. Quem não sabe quem é o Pepe hoje aqui em Salvador, quem não conhece, né? Então, pra gente... E é assim, é uma referência no nosso bairro. Né? Até quando a gente fechou a parceria, não tinha ainda a área gourmet, era somente a parte da mercearia mesmo e da padaria. Então a gente começou a divulgar ali, então a gente fazia uns vídeos da parte da mercearia. Eu me lembro que fiz um vídeo, foi o maior sucesso que elas adoraram, foi um vídeo de tipo assim, você sabia que tem tal coisa aqui no Pepe? E tinham coisas que, gente, nunca imaginei que tinha isso no Pepe, assim, uns achadinhos, sabe? Umas coisas diferentes que tinha no Pepe. Então assim, foi nossa virada de chave. E aí, a partir daí, a gente falou assim, agora vamos formalizar. A gente começou a monetizar e vamos formalizar. Foi aquele carimbo, né? Olha, o que a gente fez já deu certo. Exatamente. Veio sem Pepe, agora vamos pra frente. E era interessante, porque assim, nas reuniões, quando a gente... chegou um momento que a gente falou assim, olha, a gente precisa realmente ter uma reunião, né? Ou presencial e online. E era tão difícil de explicar, né, Mila? Era tão... Que negócio é? São grupos de WhatsApp? Porque fomos pioneiras, na verdade, de um negócio, né? E a gente tinha que explicar. E somos mulheres, então tivemos muitos desafios, pra falar a verdade. Quando a gente falou, nós tínhamos 3 planos,
quase todo mundo fechava o primeiro. Esse Estácio Gonzaga, a gente não aguentava mais. Não, a gente vai fechar o Estácio pra ver se realmente tem resultado. A gente, ai meu Deus, tem que tirar esse plano, todo mundo só fecha esse plano. E aí, não tinha ainda uma confiança, porque era um negócio muito novo, mas como é grupo de WhatsApp, não, é uma empresa. Tanto que sempre que perguntam o que é o clube, a primeira resposta é uma empresa. Porque é uma empresa e até uma hora que perguntam pra gente, até hoje, tipo, tá bom, vocês... Hoje não perguntam mais, né? Mas por um bom tempo a gente escutava assim, então vocês têm o clube, mas vocês trabalham com o quê? A gente falava, o clube, é o nosso trabalho, é a nossa empresa, né? Então muitas pessoas confundem assim, é um grupo de condomínio, é um grupo de bairro, tal. Não, é uma comunidade, a gente criou essa comunidade, né? Então, a criação de comunidades hoje é o futuro. E a gente conectar essas comunidades às marcas, né? E aí a gente ter, né, o tripé do clube, é a rede de apoio que sempre vai existir. Elas sabem disso. A gente faz serviço de concierge mesmo. Então, às vezes, a gente tem uma parceria de um médico, e aí a pessoa escreve para a Michelle, eu não tô conseguindo marcar. A gente marca. Então, assim, a gente facilita a vida delas. Então, a rede de apoio existe. Tem, às vezes, as situações em que uma precisou de um remédio que, na época, era difícil. Uma tinha em casa, levava na casa. Você me arrepio de lembrar. E elas nem se conheciam. Tem muitos casos. Conta a história do chocolate que você recebeu em casa lá. Minha filha, a fada do dente, chegou lá em casa sem avisar. 10 da noite. Não tava tão mole, digamos assim. E aí... 10 horas da noite, caiu o dente. Aí, meu Deus, aí minha filha, aquela moeda de chocolate vai chegar essa noite. Eu, meu Deus, onde é que eu vou achar uma moeda de chocolate? E aí, eu escrevi no clube, gente, alguém tem moeda de chocolate sobrando e tal, aquelas douradinhas, né? Sim. E aí, em 20 minutos, estava na minha portaria um saco de moeda de chocolate. Isso, assim, é uma coisa pequena, uma coisa boba, mas eu nem conhecia a pessoa, sim, sabe? Sim. Então, a gente tem simbologia, né, disso que você está falando, dessa rede de apoio. E eu queria pegar o gancho de rede de apoio, porque, assim, pelo que vocês estão contando aí, não para, né? É o dia inteiro. Eu sei porque eu sou gestora do BN Hall e meu WhatsApp não para o dia inteiro, final de semana. A gente fala que a gente trabalha aqui de domingo a domingo. Vai. E eu tô vendo que o trabalho de vocês é nesse caminho, daí para mais. E como é a rede de apoio? Vocês duas são mães, a gente vai chegar agora aqui no tema que a gente propôs e vamos voltar também sempre para o Clube do Horto. Como é que vocês dão conta? Vocês têm uma rede de apoio para ajudar realmente nessa correria que eu tô vendo aí? Eu falo que eu encontro vocês em tantos lugares, a gente está sempre em eventos, né? E fora os compromissos internos que temos. Como é que vocês, né, equilibram esse trabalho com a maternidade? Deixa eu só fazer um convite. Karina, eu quero te convidar aqui para ser nossa clubete. Porque aí. Clubete é uma forma carinhosa, né? Que sim, a gente, com certeza. E aí eu... Vamos trocar depois eu vou pegar seu telefone. Quero sim. Vou fazer como eu faço, viu? Porque, assim, cada pessoa no clube, ela é adicionada pessoa por pessoa, né? Mas eu vou ter que ficar respondendo coisa no grupo? Não. Você vai amar. Você vai ver. Eu quero sim, com certeza. Vamos lá, rede de apoio. Olha, no início, porque assim, vou contar a minha história, né, de maternidade. Eu fui mãe muito nova, na verdade, assim, eu conheci meu marido, e em pouco tempo eu engravidei, mas assim, pouco tempo mesmo. Então, assim, eu tinha 24 anos, ele também, eram duas crianças super jovens, e que a gente se viu naquela situação, né, enfim, de casar, de ser pai e mãe, e... Durante um tempo, eu trabalhei, mas teve algum momento que realmente eu quis me dedicar à maternidade. Então, assim, eu me sinto eu tenho muita sorte e abençoada por poder ter esse momento de realmente ser só mãe. Eu fui realmente o momento de ser mãe. Então, eu era aquela mãe super envolvida com tudo. Eu era a mãe que comprava o presente da professora, que organizava, né, o presente de Natal da turminha, eu que organizava as festinhas. Quando o clube veio, enfim, eu fiquei indisponível, quase. E no início foi bem difícil. Minha família, meus filhos e meu marido, eles me cobraram muito. Minha Você mãe tem uma também. filha de 16 e o outro eu tem tenho que um filho de 16 16 e uma menina de 12. Certo. E aí, então assim, no início eles me cobravam muito, né? E assim, era uma época assim, para meu filho um pouco mais, era um momento, né, de transição, que ele estava saindo da infância para a adolescência, que eu acho assim que toda mãe que já passou por isso sabe, assim, das dificuldades. Minha filha também, ela estava no finalzinho da infância, então assim, eles me cobraram muito. Até hoje ainda tem uma cobrança, porque assim, eu percebi isso, e depois você amadurece, você vê, né, seu autoconhecimento. Eu sou extremamente dedicada, né, tudo aquilo que eu me comprometo. Então assim, durante esse momento,
de maternidade, eu era de fato a mãe, né? Quando eu me vi com o clube, eu virei empreendedora. Então, para mim, foi um desafio, né, com o tempo, e eu vim perceber com a cobrança deles. Porque, às vezes, eu estava tão envolvida ali com o clube, né, tanto que foi um momento que eu falei assim, Camila, eu preciso de sua ajuda, porque eu não estou conseguindo, né, conciliar, é difícil. Engraçado que hoje eu observo algumas mães, eu fico assim, nossa, como deve ser difícil, como é um malabarismo, né, para você conseguir fazer a gestão de sua empresa, né? Você conseguir ser mãe, você conseguir ser esposa, você conseguir ser filha, porque minha mãe dona também de casa. é dona de casa, né? É isso, eu aprendi a ter que delegar, coisa que eu não fazia. Eu tinha uma dificuldade muito grande para delegar. Então, assim, eu era aquela mãe que não deixava ninguém tocar nos meus filhos. Tanto que eu era bem paranoica mesmo, assim, de não pode, se você quiser pegar meu filho, eu era aquela mãe de lava a mão, passa álcool, bota a toalhinha, a fraldinha aqui pra poder botar no colo, se tiver de perfume você não vai pegar, você tira todas as bijuterias. Eu fui assim no Você foi primeiro. também? Fui. Só no primeiro. Só saí de casa quando ele completou os 6 meses. Foi a primeira vez que eu saí com ele. Eu não ia na rua, só ia no médico, porque eu tinha medo de pegar doença. Eu não gosto. Ai, fui assim. Pois é, então assim, pra mim foi bem difícil, bem desafiador no início, especialmente, porque realmente eu me vi tão envolvida com o clube, né? Era uma coisa que prendia tanto a minha atenção, você sabe disso, com o celular e com a era digital, você trabalhar com rede social, chega a ser até um pouco cruel, porque você fica... É uma dedicação que não tem horário, exatamente, é escravidão. Tanto que às vezes eu falo assim, Camila, eu vou tirar férias, vou viajar essa semana. Eu falei assim, olha, eu preciso de 15 dias de férias, assim, completamente desconectada, porque eu acho, e é interessante, e foi minha família que me ensinou isso, a equilibrar, você buscar esse equilíbrio, né, entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal, porque realmente, de fato, no início tanto que eu falava assim, nossa, eu já não sabia o que estava acontecendo no grupo da escola. E eu sempre fui aquela mãe que era administradora do grupo. Era eu que fazia... E a mãe de sala, né? Sabe? Aquela que era a primeira a chegar na escola para buscar. Era que tinha... Que organizava tudo. E aí, de repente, era o Clube do Horto. Então, e eles falavam assim, olha, você gosta mais das clubetes do que da sua família. Isso, pra mim, eu me lembro que eu conversava isso muito com Camila. E é uma coisa que hoje em dia, e é uma coisa que Camila me ensinou, porque eu observei, em alguns momentos que eu conversava com ela, não sei se eu já cheguei a falar isso com você, e inclusive meu marido me alertou isso. Quando a gente está conversando, eu e Camila, no telefone, quando dos filhos dela chegam perto dela para perguntar alguma coisa, ela faz assim, Michele, um momento. E ela dá atenção aos filhos. E eu me vi em alguns momentos não fazendo isso. Na verdade, eu fazia o contrário. Eu dava mais atenção a ela e falava um momento, né? E aí meu marido falou, você já observou isso? E aí eu comecei, realmente. E aí eu entendi, que eu falei assim, olha, eu preciso equilibrar, eu preciso dar atenção a eles. Né? Eles estão... a gente fala assim, meus filhos têm o dobro da idade dela, né? Mas eles estão numa fase da vida e os meus estão numa outra fase. Que não são... não existe uma importância maior do que a outra. Adolescência. São momentos, né? São pessoas, são crianças e são e a gente educa com exemplo, né? A gente fica, às vezes, desculpa te interromper, tentando podar o celular, os jogos eletrônicos, e como assim, se ele me vê o dia inteiro ali, mas computador eles me questionavam, celular, né? mas eles me questionavam isso. Mas você fica no celular o dia inteiro, isso é importante você pontuar, porque, de fato, eles falavam, você passa o dia inteiro no celular. De fato, eu passo o dia inteiro. O celular tá aqui no colo. Eu passo o dia inteiro com o celular. Mas eu falava, olha, isso aqui é a minha ferramenta de trabalho. Então, assim, eu nasci numa família, Karina, eu não tenho referência de... Eu acho incrível. Eu já fui dona de casa, tá? Então, eu tenho propriedade para falar sobre isso. Eu já fui dona de casa durante muitos anos. Fui mãe mesmo, cuidava dos meus filhos, do meu marido, da casa. Mas, assim, eu não tinha referência de mulheres na minha família, donas de casa, porque minha avó trabalhou até quase 80 anos e minha mãe também trabalhou a vida inteira. E era uma cobrança, né, das mulheres da família, dela e de minha mãe, de minha avó e de minha mãe, que eu trabalhasse. É interessante. E hoje, engraçado, minha mãe também é uma das minhas maiores apoiadoras. Tanto que hoje quem me socorre, aí eu vou falar da rede de apoio, quem me socorre muito é minha mãe. Eu digo, minha mãe, você precisa pegar a Rafaela, minha filha menor, na escola,
porque eu não tenho como, eu tenho os meus compromissos. Então, assim, hoje ela me socorre, meu marido também, a Ave Maria, me ajuda muito, e os meus filhos hoje são os meus maiores incentivadores. Meu filho mesmo, quando eu peço, mais do que a menina, filho, você pode participar de um vídeo comigo? Ele participa. Mãe. Essa semana a gente gravou num lugar a relação de mãe e filho. Só que como ele é grandão e ele já tá barbudo, eu falei, nossa, será que vão? É mais alto que ela. Tá mais alta, é. Nem parece meu filho, assim, já tá um rapaz. Então, assim, hoje eu percebo que, de fato, uma rede de apoio é essencial. Pra você conseguir a gente, equilibrar. Nesse momento, falando de mães, e ter a mãe como rede de apoio, lá em casa é a mesma coisa. Eu morei por muito tempo em Itapuã, então eu fiquei longe. Hoje eu moro a 3 minutos de minha mãe. Foi a melhor escolha que eu fiz, porque pega ali na escola. Eu tenho filhos que estudam em horários diferentes, em locais diferentes. Então, assim, eu deixo um na Federação, um no Caminho das Árvores, volta. Meu Deus. Então, eu preciso de alguém para dar esse socorro. E quando você tem a mãe, que é o melhor dos mundos, graças a Deus, somos abençoadas. Verdade. É uma bênção, realmente. No meu caso, foi diferente. Eu não tive a facilidade para engravidar como Michele. Foi exatamente o contrário. Eu sou divorciada, fiquei casada por muitos anos, mas o sonho da maternidade era tão grande. Eu me lembro, eu brinquei de boneca até, sei lá, 14 anos, eu brinquei muito de boneca. E aí eu me lembro, quando minha mãe falou assim, chega, tipo, já não... Por que ela ainda brinca de boneca? Eu amava brincar sozinha de boneca. E eu me lembro que eu botei meus dedos assim, e eu contei quantos anos eu demoraria pra ter uma filha pra poder voltar a brincar de boneca com ela, né, no caso. Eu me lembro disso, assim, dessa referência. Eu já tinha o nome de uma filha na cabeça, que seria Sofia, com certeza, e tal. E aí, a gente fazia aquele joguinho de quantos anos ia casar, de quantos filhos ia ter, lembra aquilo? Você botava a idade. E aí eu colocava lá 24. E eu deu certo o joguinho, eu acabei casando com 24 anos. E eu lembro que eu queria muito ser mãe, assim, desde sempre, assim. Eu falava, esse é o maior sonho da minha vida. E foi o maior desafio da minha vida, porque eu achei que era fácil e não era. Então comecei a fazer tratamentos, comecei a entender esse mundo de tratamentos. E na primeira vez que eu engravidei, que eu tinha 28 anos, mais ou menos, 28 anos, eu fui viajar para fazer enxoval e lá eu perdi uma gravidez já avançada. Então foi um processo super difícil. Eu consigo falar bem porque já fiz muita terapia, eu sou psicóloga também, essas ferramentas me ajudam muito. Mas eu tive essa perda muito grande do meu primeiro filho, que era um menino, Bernardo, e depois eu entrei nessa luta grande para engravidar. E pesquisava, né, os tratamentos que existiam em Salvador, fui a São Paulo e tal. Perdi novamente, então foi muita dor. E eu falava, não, mas eu vou conseguir. E eu me lembro, e aí eu fiz tratamento espiritual, ia nesses médicos todos, pesquisava muito, eu virei uma especialista realmente no assunto, assim, né, como uma mãe em reprodução assistida. E aí, nisso, em determinado momento eu voltei para Salvador e aí eu percebi, assim, fazendo muita terapia, eu comecei a emagrecer absurdamente, apesar de todo o hormônio que eu tomei, injetável e tal. E aí, uma hora eu falei, não, eu cheguei pro meu psicólogo na época e eu falei assim, eu já doei meu corpo para essa gravidez. Aí ele falou, bom, se você doou o seu corpo, você não vai engravidar. E foi uma virada para mim, que ele falou, você tem que pensar que é possível. E eu já estava muito magra e eu não desisto, eu sou uma pessoa extremamente otimista. E eu sou teimosa, sou taurina, muito teimosa. E aí uma hora eu pensei assim, eu acho que eu vou ter que ir por outro caminho. E comecei a pensar em outras formas, mas aí, com tudo isso, né, com todo com o tratamento, com a terapia, com muita coisa, e com bons médicos, eu voltei para Salvador, eu já tinha rodado por São Paulo, por médicos, e eu consegui engravidar aqui, fazendo uma... Você estava com que idade? Eu estava com 31. Foram 3 anos desde a... até Maria nascer foram 4 anos de tratamento sem parar. E foi nessa hora que eu trabalhava em agência, né? Trabalhei 10 anos em agência. E foi nesse intervalo que eu saí de uma agência, da última, que eu falei... agora eu vou me dedicar, quando eu perdi meu primeiro filho, eu falei, agora eu vou me dedicar para ser mãe, eu vou engravidar de qualquer jeito. Então eu me especializei no assunto e eu viajava, e tive muito apoio na época do meu marido, eu viajava, mas chegou uma hora que até ele falou assim, bom, chega, né, vamos fazer outra coisa, vamos fazer um intercâmbio e tal. E eu falei, não, é isso que eu quero e eu não vou desistir. Fui muito teimosa, assim, eu acho que hoje eu não tentaria
tanto, assim, porque realmente a minha saúde já estava ficando muito comprometida, né, de tanto hormônio, muito tratamento. Mas aí, aqui numa clínica em Salvador, eu consegui engravidar numa inseminação artificial, ou seja, muito mais simples do que fertilização in vitro que eu fazia, que era um tratamento muito mais complexo. E aí, engravidei da minha filha Maria, uma gravidez na cama, a gravidez inteira na cama. E aí, cada dia era um risco, assim, porque era muito instável e tal. E aí, eu lembro que eu tinha que acreditar todos os dias que ia dar certo. Então, eu ficava planejando. Eu lembro que eu tinha uma foto que eu tirei com uma almofada na barriga para eu me ver com uma gravidez avançada, né? Porque até então eu não tinha conseguido chegar tão longe. E aí, eu tinha essa foto na minha frente para eu poder acreditar que eu chegaria até lá, né? E aí, pronto, aí eu me emocionei. E aí, quando tava chegando muito perto, eu já tomava banho na cama e tal. E aí, ela nasceu um pouquinho prematura, mas ela nasceu com um peso bom e tudo. Mas, e aí eu vou falar do meu médico, Dr. Menezes, que é maravilhoso, foi um anjo da minha vida. E aí, ela nasceu e não precisou de UTI nem nada. E aí, eu virei essa mãe que vocês falaram, tipo, ninguém toca. É o meu tesouro, né? Então, Maria, quando chegou, foi assim, foi um presente muito grande na minha vida. E eu tive que administrar essas coisas de mãe. Tipo, quem toca nela? Eu posso dar banho e tal. E eu já tinha estudado tudo. Eu tinha estudado tudo que existia, assim. Então, eu achava que eu sabia fazer tudo. E ninguém queria pegar muito nela, porque ela era muito pequenininha. Ela tinha 2 quilos quando ela saiu do hospital. Nossa. E eu achava que eu sabia fazer tudo, assim. Né? Então, aí ela foi crescendo e tal, e depois quando eu fui ter meu filho, foi também um tratamento, mas foi de primeira, porque a cabeça já estava outra, né? Já tinha realizado a maternidade, o desejo. Então, eu parei para ser mãe, realmente. E nesse intervalo, enquanto eu não conseguia, eu fiz psicologia. Aí que eu fiz a faculdade de psicologia. E aí foram 7 anos ao todo, porque eu tive meus 2 filhos na faculdade de psicologia, e eu me especializei em criança com autismo. Que para mim, eu acho uma das partes mais lindas. Porque você conseguir tirar a criança do espectro do autismo. Tipo, você trabalhar a criança e ela sair, né? E virar uma criança típica, digamos assim. Esse era o meu trabalho. Eu me emocionava, assim, com cada evolução, com cada ganho, assim, de você. Então, aquilo era maravilhoso para mim. E aí, nisso, com o divórcio, eu pensei, bom, mas agora eu sou recém-formada em psicologia. Eu tenho que trabalhar com algo que eu me devo dinheiro de algo que eu tenho experiência, de fato. Uma experiência grande. E eu tinha muita experiência. Eu trabalhei muitos anos em agência. Eu falei, eu vou ter que ir pra publicidade de novo. Não, você vai ter que ir pro Clube do Horto. Até porque eu já não deixava mais. Eu falava, não, a publicidade, eu digo, o Clube do Horto é o meu lado publicitário, sim, né? Sim. E aí, eu voltei pra isso. E aí, foi nessa hora que eu entrei em contato com o Michele, de fazer um clube de benefícios, um veículo de comunicação, algo grande, assim. E aí, foi aí que eu, com meus filhos ainda pequenos, né, por conta do meu contexto, né, eu tive que trabalhar, realmente eu estava parada. E uma pandemia, né? Numa pandemia, e eu fiquei 3 anos sem babar, e eu sempre fazendo tudo, assim, com muito apoio, né, também dele, e, enfim, e da minha família, quando minha mãe mora em São Paulo, mas ela vinha muito e tal, e aí a gente eu tinha essa questão. E aí, o que aconteceu? Depois disso, eu comecei a trabalhar muito. E eles numa idade muito pequenos ainda, né? Então, eu tenho uma coisa assim, tipo, nossa, eu já fiz tanto, eu digo assim, as 2 gravidezes foram na cama, eu fiquei sem babá por muitos anos, isso me dá um conforto, mas eu sei que hoje eu tenho que equilibrar isso. Meu filho fala assim, mamãe, coloca a gente na frente e o trabalho pra trás. Eu ouvi essa frase. E aí eu falava, filho, mas eu preciso trabalhar. E eu tenho hoje... Pra vocês estarem na frente, ali na frente, né? Exatamente, assim. Então, eu não tenho mais essa culpa, né? Eu tento equilibrar. Eu jogo uns pratos longe também, porque não dá pra administrar. Mas nasce uma mãe, nasce uma culpa, né, gente? Não tem jeito, a gente não consegue ser perfeita. A gente, acho que todo dia eu falo que a gente zera tudo, né? A gente vai dormir de um jeito, no outro dia... Zero game, vamos começar tudo de novo, os sentimentos, as emoções, vai ter um gritinho ali, vai ter um chorinho. Eu só queria, interrompendo você agora, dizer quanto é importante esse seu relato para tanta gente aí que está assistindo, sabe? Tanta gente que ou perdeu a esperança, ou não conseguiu, enfim, de motivar realmente as pessoas a acreditarem nos seus sonhos, porque é claro que a ciência existe, mas eu acredito muito na espiritualidade, né? A gente sabe que uma cabeça boa é muito importante, a gente sabe que tratamento, muitas pessoas não têm esse recurso para, né, conseguir.
Mas eu acredito muito que existe a hora certa, né? Tem um momento certo, tem um porquê, tem os processos que já vêm aí no nosso caminho para a gente ter muitos aprendizados. E agradeçam vocês, né, que tiveram... Eu vou me usar de exemplo, eu engravidei a primeira vez logo depois que eu casei, na sequência engravidei de novo, não tive qualquer tipo de complicação, e a gente vê, quando a gente ouve esse tipo de relato, ó, arrepiada, o quanto somos abençoadas, nós, mães, né, é realmente um grande presente. Você vê que apesar das diferenças, a base da história é a mesma, né? Então, assim, a gente se realizou como mães, né? Eu apesar de viver aquele momento da maternidade, de me sentir completa, eu sentia que profissionalmente ainda me faltava alguma coisa, né? E graças, assim, essa união com Camila veio celebrar tudo isso, né? Essa questão da vida profissional. Eu sou formada em Direito, fiz OAB, então atuei até pouco tempo, né, como advogada. Eu realmente não me identifiquei com a advocacia. E eu sempre buscava algo, sabe? Eu falava, nossa, aquela sensação. Eu falei, gente, eu vejo as pessoas tão bem resolvidas, né? Nossa, aqueles talentos. Eu falei, gente, qual é o meu, sabe? Qual é o meu propósito, né? Como é que vai ser a minha jornada, né, profissional? Porque, assim, a maternidade eu já estava muito bem. Eu já estava realizada. Meu primeiro filho veio, foi assim... de surpresa, mas a segunda filha já foi uma filha programada, né? Então eu falei assim, tanto chegou um momento que aqueles 4 anos que eu falei assim, descansei, eu falei, agora eu posso voltar a ser mãe de um recém-nascido, porque cansa, né? Apesar de, é um cansaço gostoso, né? Aqueles era tudo, né? Você vai... A gente esqueceu como era antes, né? Depois que a gente tentou de novo. E aí, mas eu buscava algo, eu falei assim, nossa, então, quando iniciou esses grupos de WhatsApp, eu agradeço essa criação do WhatsApp, dessas comunidades. Foi quando eu me descobri como uma vendedora, né? Eu tinha um projeto de morar fora, e aí eu falei assim, olha, eu preciso começar a vender alguns itens da minha casa, itens pessoais. E deu muito certo. Então eu comecei a vender e eu me descobri como uma vendedora, né? Eu sabia vender. Porque vender, eu até aprendi depois com o Carol Manciola que não é talento, venda é técnica. E eu acho que fui bem autodidata nessa questão da técnica mesmo, de vender. E aí foi que eu me descobri. E aí eu tava bem feliz, bem realizada, né, como vendedora. E aí quando surgiu o clube junto com Camila, aí veio sacramentar tudo e trazer toda... Agora é interessante, porque Camila passou por uma realidade, né, eu por outra, mas de fato a gente se completou como mãe, e agora a gente está tendo essa oportunidade de se completar como profissionais e juntas. E é engraçado, porque hoje é uma coisa que é um respeito mútuo, né? E é um apoio mesmo. Eu nunca marco uma reunião sem consultar a Camila antes. E a gente tenta adequar as agendas com os horários, respeitando a rotina dos filhos dela também, dos meus. Tanto que ela me manda uma listinha e faz assim, olha, segunda-feira, 10 da manhã, eu tenho que fazer tal coisa, então 3 horas da tarde eu tenho que pegar minha filha no balé, levar para a escola. Então, assim, a gente vai adequando as nossas agendas. Então, assim, me perdoem. De acordo com as agendas me perdoe deles, alguns né? parceiros, me perdoe alguns clientes em potencial, mas a gente às vezes não consegue dar essa atenção, esse retorno, justamente por conta desse malabarismo que a gente faz diariamente para tentar ajustar a carreira profissional com a maternidade. Porque isso é uma coisa que, volto a falar, Camila me ensinou muito isso, porque eu realmente me perdi, eu fiquei uma época perdida mesmo. Eu não vou dizer que eu abandonei meus filhos, porque não é a palavra, mas assim, eu coloquei eles um pouco de lado e depois, lógico, eu resgatei e hoje eu consigo realmente equilibrar tudo isso. E aí comecei a gente respeita esse momento, né? De uma e da outra mesmo, de tentar ajustar tudo para que a gente consiga ser mãe e ser uma boa profissional. Então, clientes em potencial, parceiros, clubetes, nos perdoem, porque a gente vai tentando aqui. Eu acho que isso aí só gera valor, viu, para vocês. Certeza. E uma coisa interessante, Karina, que eu acho que a gente deve dizer sempre, assim, eu e Michelle, nós éramos 2 mulheres, e a gente pensava assim, o que eu faço de bom e tal, e a gente teve uma ideia
uma ideia sem custo. A gente ficou 1 ano sem ter custo, era custo zero, porque a gente estava dentro de casa, a gente não gastava nem com gasolina, porque a gente não saía. Então, às vezes a pessoa fala, para eu ter um negócio eu preciso ter dinheiro, né? Claro que a gente sabe que o dinheiro facilita muito, mas no nosso caso, nós éramos 2 mulheres, e com uma ideia, a gente juntou, né, ali, nós nos juntamos e a gente pensou, bom, vamos começar. Então, a gente pegou nossas habilidades. O que você faz de bom? Pô, vendo bem. E você? Eu sou diretora de arte, eu penso, vendo também e tal, vamos juntar isso. E aí, a gente começou a trabalhar, por 1 ano, a gente não tinha custo nenhum. Pode falar então, que a gente se complementa, fala que a gente se complementa. É verdade, a gente se complementa. Mas é importante a gente falar isso, porque tem, né, uma mãe que esteja ouvindo, né, uma mulher que pensa em empreender, enfim, quantas mulheres saíram do clube e vendem coisas hoje, criaram suas agências, enfim. E a gente quer inspirar essas pessoas para mostrar que é possível, sim, você ter uma ideia e você conseguir desenvolver aos poucos. E aí, lá na frente, você vai começando a ganhar, você vai melhorando. Agora mesmo, Michele falou isso, a gente está começando a ter equipe, porque não dá mais, né? Então, a gente consegue investir uma expansão um pouco mais. já, né? Quando Exatamente. você começa a montar a equipe, ver as coisas chegando, você fala, opa, tá crescendo. Exatamente. A gente chegou num ponto que era assim, a gente não tem mais vida, a gente precisa realmente de apoio. Mas é importante isso, e a gente se vê hoje, né, como empresárias, sendo que a gente há pouco tempo estava em casa mesmo, sem saber, né, como a Michele falou. E todo mundo fala muito, a ideia de vocês foi genial. De fato, e a gente se complementou nessa ideia, né? É uma ideia simples, se a gente for pensar. É uma ideia simples. Simples de assim, vou juntar mulheres. A execução que não é, né? Aí precisa de compromisso. De constância. De dedicação. Não daria pra gente estar, nosso trabalho não é esse, mas a gente tem um clube. Impossível. Era uma dedicação diária mesmo. Eu acho que essa é a chave mesmo, sabia? Eu vou voltar só um pouquinho aqui no que você falou sobre o seu trabalho com crianças autistas, porque isso é um tema também que a gente está querendo trabalhar aqui no Papo do Pepe, trazer alguém para falar sobre esse tema, que eu queria que você falasse um pouquinho como é o convívio, assim, hoje você já não está mais trabalhando com isso, mas como foi esse convívio com essas mães, trazer também essa voz, esse apoio, sabe? Eu acho que a gente tem visto uma crescente, né, tanto de pessoas que eu conheço que, né, passam por esse processo, não só o autismo, né, o TOD tá aí, o TDAH, eu acho que a pandemia trouxe muito isso, né, para pauta mesmo, e temos visto as pessoas conversando sobre isso, tentando, né, gerando grupos de apoio. Eu tenho uma grande amiga que tem um filho com síndrome de Down, e ela tá sempre, sabe, com a rede de apoio de pessoas que também têm filhos, Sim. Né, enfim. E eu queria saber como era esse trabalho. Sim, quando eu comecei a trabalhar, com a psicologia e que eu atendia adultos e tal, e eu comecei a estudar a intervenção precoce, que é quando você pode intervir quando o bebê ainda é muito bebê. A gente tem referências em Salvador, como Daniela Vanderlei, que ela consegue trabalhar o bebê já muito novinho, já conseguir detectar sinais. A gente trabalhava isso, de detectar sinais o quanto antes, porque você consegue intervir numa janela que você consegue, com a neuroplasticidade, né? Você consegue ter muito mais resultados e conseguir tirar a criança do espectro do autismo, que a gente fala, né? Então, isso pra mim, eu via como uma mágica, assim, como algo muito poderoso. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer. E aí, o que eu via muito em relação às mães? As mães que, até por falta de informação e até pela negação inicial, que é normal, né? De você falar, não, mas o meu filho não tem isso. Elas não procuravam ajuda ou não tinham... Muitas não têm recursos, mas até não faziam intervenção no melhor tempo, na melhor janela. É uma reversão? Você consegue, a criança pode, ela se torna uma criança típica, se você, dependendo de cada estágio, né? Você tá vendo como a informação é importante? Eu tô dizendo porque eu trabalho numa redação, eu trabalho com jornalismo todos os dias, eu não sabia sobre isso. Sim. Quanto antes você faz a intervenção, você pode conseguir, mas veja, tem vários, vários graus diferentes, às vezes tem comorbidades também, né, que são mais graves e tal. Mas nesse caso, assim, o que eu vi acontecer, e aí, na época eu nem era mãe ainda, e eu digo que essas crianças me ajudaram até a engravidar, porque, né, tem aquela coisa espiritual, da energia e tudo. Então, eu fazia parte de grupos, né, de crianças, e a gente fazia as intervenções em várias idades. E o que eu via, isso eu acho que é uma bandeira, assim, o que eu via de mães sofrendo por estarem, né, enfim, pararem a vida para cuidar dessas crianças, que muitas, né, têm essa realidade, elas
muito arrependidas de não terem começado antes. Ou por falta de informação, ou por uma negação, tipo, não é agora. Então, assim, a gente fala, perdeu a janela, sabe? Uma janela importante, né? Inicial, assim, quanto antes, melhor. Então, assim, é um desafio muito grande. Né? Essas mães sofrem muito, obviamente. Elas mudam a vida, param a vida. Eu tenho grandes amigas, né, que falaram, não, eu vou precisar parar a minha vida porque essa é a minha prioridade, né? Então, eu acho que, assim, infelizmente, né, enfim, por várias questões, elas não têm acesso, muitas pessoas não têm acesso a essa informação, a assistência mesmo, né, de saúde, e elas acabam perdendo essa janela. E claro que não é certo que você vai conseguir, mas no meu trabalho o que eu via muito é isso, a gente tem crianças típicas, que a gente chama assim, né, que você consegue, eu atendia gêmeos, e aí a menininha tinha, né, algumas questões, e de repente você vê os dois, assim, interagindo de uma forma. Então, claro que esse é o melhor dos mundos, mas é importante que uma mãe apoie a outra, e se você tem mais recurso, se você consegue identificar que essa junção aconteça, esse apoio grande, assim, precisa de muita coisa ainda para chegar. Meninas, quanto tempo eu tô aí, Paulinho? 45. O papo... Eu ficaria aqui horas conversando com vocês. Acabou? Vocês têm... Vamos para 1 hora? Então vamos para orar. Então a gente tem papo aqui ainda, a gente tem bastante papo. Porque assim, tá uma delícia. Vocês... Eu queria até propor um brinde aqui com este vinho que vocês encontram no Almacém Pepe. É verdade. Vou pegar assim, Saúde. Porque saúde. Feliz mulheres. Dia das Mães, mulheres. O Pepe é isso aqui, gente. É celebrar com vinho, hein? É verdade. Maravilha, porque eu tava dizendo, né? Não pode filmar minha mão. Porque não corre-corre entre trabalhar, ser mãe, fazer 1000 coisas, não dá tempo de fazer minha unha. Camila, eu queria que você se definisse em uma palavra, você como profissional. Eu vi você sendo bem definida aqui por Michele. Eu queria que você... Eu falo, acho que ousadia, como profissional, ousadia. E como mãe? Como mãe, eu acho que parceira, sim. Sou muito parceira deles. E você, Michele? Como mãe, eu sou muito dedicada. E como profissional, e eu acho também que serve para os dois, né? Para a maternidade como profissional, eu sou muito resiliente. E também para o trabalho, eu acho que a parte profissional, essa questão do acolhimento também é uma característica muito forte, né? Sim, é verdade. Porque o clube é isso, né? O clube é esse encontro, é esse acolhimento, esse pertencimento. Eu acho que vocês trazem para o clube muito do que são vocês, né? Pelo perfil do que vocês estão me dizendo como profissionais, né? E como pessoas, como mãe, que vocês têm demonstrado aqui, parece que é uma coisa que vocês colocaram ali dentro, né? Pense que é um espaço de mulheres e nós duas como mulheres, representando elas. E eu digo assim que o que a gente mais quer reforçar nessa comunidade é a união. É a união entre mulheres. Então, isso a gente reforça e uma coisa que a gente sempre fala muito, porque as mulheres precisam, Karina, se unir. Precisam. Camila sempre fala uma coisa que é quando a gente... Como é que você fala quando a gente chega lá? Deixa essa frase pro final. Eu quero falar no final essa frase das mulheres, que a gente fala isso. Na verdade, é da gente acolher as mulheres e abrir espaço para elas. Assim, se você chegar num lugar e você puder abrir espaço para que outras mulheres entrem. A gente precisa muito se apoiar. Porque a gente tá num lugar que, eu e a Michele, quando a gente fala assim, a gente tem uma reunião, e aí às vezes só tem homens, né? E aí é muito mais difícil pra gente. E a Michele fala que nessa hora, é uma hora que, até a minha psicóloga falou isso, às vezes você vira um homem e você vai, porque eu quero defender o nosso negócio. Esse que os 4 anos deram essa maturidade pra gente, né, Michele? Camila é uma ótima negociadora. Eu deixo pra ela negociar. Eu digo que a autoestima que eu tenho no meu trabalho, eu gostaria de ter na vida. Porque antigamente a gente fazia malabarismo. Hoje a gente fala assim, não é isso. Não, mas é isso. Né? Realmente não dá pra... Tem que ser assim. Porque... Eu digo em relação ao valor do nosso trabalho. Sim. Porque a gente demorou tanto e a gente ouviu tantas coisas. E aí a gente foi se fortalecendo, ganhando grandes parceiros, né? Como o Almacém Pepe. Então, assim, a gente foi melhorando a autoestima empresarial, assim, pra hoje a gente negar muita coisa. E isso tem muito sobre autoestima mesmo. Eu tava num evento, olha com suas coisas. Eu tava num evento que você pegou o microfone e eu observei você falando sobre o jeito de se vestir. Você tava nesse evento? Mas você vê que o que é a questão do apoio. Eu falei assim, você vai fazer uma pergunta. Eu sinto orgulho. Eu quero botar ela lá pra cima. Eu digo pra ela todos os dias, o aniversário dela foi domingo, e eu falo, Camila, todos os dias eu acordo desejando que você seja feliz.
que você seja... É verdade, é isso. A Ela gente fala mesmo, é disso. recíproco. Né? Eu entro no carro e falo, nossa, como você tá linda. E é isso que a gente quer passar para essa comunidade toda. E nesse dia, eu falei assim, você vai perguntar, eu quero ver você Eu brilhando. sempre pergunto, eu gosto de... Eu quero ver você brilhando, eu quero ver as outras mulheres, todas as mulheres brilhando. É isso que a gente deseja. E o clube é isso, É né? verdade. E Ela era uma tava- pergunta a- difícil, né? Era uma pergunta... Ela estava ela perguntando sobre o jeito de vestir, como ela lida muito com o público masculino e que ela gostava muito de usar o blazer e isso. Aí eu lembro que na mesa eu olhei e fiz assim, pô, eu vim até de blazer em sua homenagem hoje. Mas, que bom! mas eu falei assim, pô, eu não tenho isso não. Eu me visto como eu quero e chego grandona e tiro uma onda com esses homens, sabe? Que Eu me bom. sinto, inclusive, empoderada. Acho que por ser mulher, está ocupando aquele lugar numa reunião. E isso tem a ver com a construção do que a gente precisou ser, né? Para se virar. Que bom. Como eu, enfim, separei, já tem um tempo, tenho um excelente relacionamento com o meu ex-marido. Mas, assim, eu precisei ser mãe e pai por um tempo, assim, dos meninos que ele passou um tempo morando fora. Então, eu precisei assumir uma postura que era eu que ia brigar na escola, era eu que fale baixo com meu filho, era eu que, Sim. sabe? Então, era o corre-corre era meu, o trabalho era meu, precisava me virar demais pra, né, fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que eu ganhei Essa autoconfiança. essa autoconfiança de não, hoje eu vou de vestido, vou botar meu salto, não, hoje eu tô afim de ir de tênis e a roupa já não fala mais sobre mim, Ah, que sabe? legal. Não fala mais sobre mim. Interessante isso. O cabelo sim, mas Isso aí é talvez o meu próximo estágio, porque eu realmente ainda tô nesse lugar. imagine uma mulher Eu empoderada admirável dessa. isso. Uma mulher Mas isso é empoderada. questão da gente agora, né, de a gente se posicionar e dessa segurança que a gente tem hoje, por exemplo, me ajudou muito mesmo, até a autoconfiança com relação, porque eu sempre, como eu era uma pessoa frustrada mesmo profissionalmente, o clube me trouxe essa segurança. Meu marido falou até isso recentemente. Ele, nossa, como você mudou e como você se sente, se tá segura. Autoconfiança. E isso, eu digo assim, eu hoje, com 42 anos de idade, vivo o meu melhor momento. E que esse momento perdure durante muito tempo. Então, como mãe, como profissional, como sócia, como amiga, como filha. Então, Acho que vem muito do amadurecimento, né? da eu gente. acho que a mulher aos Sim. 40, né? Dizem isso, né? Admirada. E de fato aconteceu comigo, realmente, tudo. Eu me sinto hoje completa mesmo. Que Muito bem maravilha. em tudo. Verdade. Coisa linda. E eu acho que esse trabalho que vocês fazem de empoderar outras mulheres, né? Porque quando vocês fazem um clube, vocês fecham junto, vocês ajudam outras mulheres a empreenderem, a crescerem. Eu acho que dá pra você aquela sensação de, pô, olha eu ali, sem vaidade, mas, Sim. né? Sem mexer com o nosso ego, mas olhar, olha ali, eu tô fazendo por alguém, sabe? Então, acho que te dá uma expansão mesmo, né? Um crescimento sobre si própria. Pô, mas o clube, ele é um espaço, existe uma liberdade, porque porque antigamente a gente não conseguia, tinha uma limitação, né, de pessoas nos grupos, então hoje são 7 grupos de WhatsApp, né, então essas quase 2.500 mulheres estão inseridas nesses 7 grupos, e elas têm essa liberdade, né, de compartilhar as experiências, as dicas, as oportunidades. É lógico que existem regras de boa convivência, como em qualquer lugar, em qualquer ambiente é necessário, ainda mais comigo, né, que sou super chata com regra. Super rígida. Eu sou organizada, é que eu digo, as pessoas entram, então Super. enquanto você não me der seu ok, tá ciente das regras, eu não vou te adicionar. Né? Então, assim, porque para mim é primordial, né? E eu acho que é uma premissa do clube, é justamente essa organização mesmo, né? Porque grupo de WhatsApp, quando a gente criou, a gente não tinha ainda as regras de etiqueta, né? De grupo de WhatsApp. A gente foi aprendendo, né? Com o tempo, a saber o que falar, o que não falar e tal. Então, elas têm essa liberdade. Então, elas podem compartilhar. E a gente tem o maior prazer, né? Em compartilhar com os outros grupos, né? Então, se você participa do grupo 1, que é o Clube 1, e você traz uma ideia inovadora ou você quer compartilhar assim, uma experiência incrível, a gente vai ter o maior prazer em compartilhar nos outros, né? Em espelhar nos outros, para que essas outras mulheres também tenham acesso a isso. E muitas vezes vocês estão sendo observadas e vocês nem sabem, tá vendo? A inspiração, às vezes, não vem nem
de um grupo. Eu já Sim. estava ali, eu já estava observando vocês, eu já estava observando você. Então, você está sempre servindo de inspiração. Então, no trabalho que você faz, no seu dia a dia, na sua conduta, no seu elogio que você dá para sua amiga, né? Vocês, é uma troca mútua, né? E vocês ajudarem, compreenderem o papel de ser mãe, de precisar ajudar. Eu acho que isso também ajuda muito vocês. As duas são mães, as duas precisam dessa compreensão de tempo. Exatamente. Então, essa sintonia aí é bacana. Então, assim, eu acho que no lugar que a gente está, independente de ser trabalho, no nosso meio social, no nosso relacionamento, né? Em diversos ambientes, eu acho que é muito importante esse apoio, essa levantada de autoestima, esse bom dia, você tá linda, sabe? Sim, eu sim. fiz um evento, eu chamo as pessoas para entrevistar, eu adoro contar histórias, e eu falei justamente sobre isso. A gente tem um evento aqui no BN Hall, que é o Mulheres em Movimento, que a gente teve a 2ª edição esse ano, e eu que faço a apresentação. E dentre as coisas que eu falei justamente sobre isso. É meu isso, de elogiar, você tá linda, sabe? E começa em casa, a gente ensina isso pros filhos, e a gente é exemplo pros filhos, e eu acho que isso pode mudar o dia de uma pessoa, é a gentileza, isso muda o dia. Eu falei isso, e assim, a gente tem uma dinâmica, né, de troca mesmo com elas, é uma conversa, né? Então, assim, desde o início, a forma como a gente se comunica com elas é sempre como se fosse uma conversa entre amigas, como se a gente estivesse num grupo, né, de mulheres, e a gente estivesse ali trocando. E aí, deve ter umas 2 semanas, eu falei justamente disso, né, que pra gente exercer, assim, diariamente a gentileza com as outras pessoas, porque a gente nunca sabe as batalhas silenciosas que elas travam, né? Então, às vezes é um bom dia, uma palavra de carinho que a gente, né, divide ali com aquela pessoa que ela ganha o dia. Então, assim, eu, quando encontro com Camila, eu quero ver ela bem. Eu convivo mais com Camila do que com minha família. Isso é mesmo. A gente convive, então a gente se encontra no meio da manhã e às vezes a gente fica até 10 da noite juntas, né? Então, seja gravando, seja em reuniões, porque a gente faz questão de ter essas reuniões, inclusive presenciais, até para fazendo os nossos stories, no Almoço Sem Pepe, que a gente sempre vai falar dos combos, vai falar das novidades, das delícias do espaço gourmet, porque quando a gente entra, ela já sabe, quando a gente vai na área gourmet do Pepe, minha filha uma vez falou, minha mãe, por que você fala com tantas pessoas aqui? Lá reúne muitas clubetes, a gente acaba encontrando muito com elas lá. Lá é um ambiente. Então a gente muito... é interessante, né? Que a gente vai saindo de mesa em mesa falando com elas. E assim, uma coisa interessante também é você respeitar muito o espaço do outro, né? Em relação às mulheres. Por exemplo, eu e a Michelle, como sócias, eu tenho características e ela tem as dela. E com o tempo a gente foi respeitando isso. No início, as duas faziam as mesmas coisas. Só que eu sou péssima pra postar. Eu posto tudo errado, apaga. Quando eu tô apagando um monte de coisa, sou eu que tô postando. Tipo, eu sou desorganizada. E a minha parte assim, a parte criativa, junto com a Michelle, mas assim, eu não sou organizada. Não, Camila é negociando, ela é brilhante. Tanto que a gente recebe, às vezes, uma proposta. Eu digo, Camila, tal cliente mandou uma proposta que ela pode deixar que eu respondo. Ela é brilhante. Mas ela bota o empresário, ó. Não pode falar isso. No bolso. Não, por conta dessa que eu falei. E você é uma excelente vendedora. Michelle é excelente vendedora. Michelle é excelente para relacionamento. E o bom que eu falo de ter uma dupla, porque isso é uma outra coisa que eu queria falar. A gente fica esperando apoio. Eu lembro que eu falava assim, poxa, eu tenho muitas ideias, mas não tenho um apoio. Eu tenho muitas ideias, mas não tenho um apoio. Por mais que você tenha uma estrutura ali familiar e tal, mas você precisa de um apoio maior, porque a pessoa não vai acreditar tanto em você, às vezes, né? Como você gostaria. E uma vez uma mãe falou, e ela não era casada, ela falou assim, por que você não vai sem apoio? Aí dá pra ir sem apoio? Aí tá certo. Aí fiquei pensando nisso. Mas aí surge, dá pra ir sem apoio? Dá pra ir sem apoio. Ela foi sem apoio, hoje ela tem uma empresa e tal. Mas assim, eu sentia muita falta disso. E quando a Michelle entrou, foi um encaixe, porque eu sou desorganizada, ela é extremamente organizada, ela é do relacionamento. Eu gosto de conversar, mas eu tenho uma bateria social também. E aí chega uma hora que eu falo, Michelle, vai na frente. E eu chego depois, porque eu sou atrasada também. Ainda tem isso. Mas então, tudo isso, Michelle e eu, a gente foi administrando
administrando para entender. Eu não sou a pessoa que vai postar nos grupos, eu vou de vez em quando dar um apoio. A parte de negociar é comigo. Então, quando a gente se libertou disso, de que a gente não tinha que fazer igual, a gente não tinha que ter o mesmo trabalho, acho que isso a gente conseguiu crescer muito mais. Foi libertador, né? Foi libertador. Então é isso, de respeitar o espaço da outra, né? E a gente gera uma curiosidade muito grande. Nós somos 2 mulheres, né? E a gente se dá bem, e é verdadeiro isso, né? Claro, é um casamento, né? A gente tem dia que discorda e tal. Poucos vezes, dias. A gente conta nos dedos, que foram 4 vezes só. É, normal. Durante 4 anos. Em 4 anos. Uma por ano. Sociedade, né? Então, o assim, namorado e marido briga bem mais. Nossa Senhora. Então, assim, a gente conseguiu isso e organizando a casa, a gente abre espaço para muitas mulheres, e a gente quer que elas entrem, a gente quer fazer eventos de empreendedorismo, para que ela chama a gente para eu ia Com falar, certeza, ano que vem vocês já estão na lista. É são isso, a gente quer juntar, a gente queria fazer um almoço que a gente ainda botou prazer em conhecer clube, que é para colocar essas mulheres em destaque. Isso é legítimo, a gente apresentar quer essa fazer proposta isso. pro Alma Sem Pepe. Todo mundo falar isso então, depois. Que, por sinal, vocês já sabem, ao fazer propaganda com Alma Sem Pepe, já sabem onde podem encontrar os melhores vinhos, os melhores pães, o cheiro tá aqui de um jeito, tá... E tenho aqui outros produtos, sacola. Essa, como é essa sacola aí, pra ganhar essa sacola? Na verdade, lá na Alma Sem Pepe, você pode... Comprar ela? Pronto, então ela está disponível para compra também. Queijos tão enorme, variedade. Vocês têm muito mais bagagem para fazer essa propaganda aí do que eu, né? Do Você que sabe pode que encontrar. Muitas vezes, assim, eu ligo pra... Hoje em dia que Léo, né? Antigamente a gente abusava Danilo, mas agora eu fico provocando. Tem um Léo agora pra gente provocar. Eu digo, Léo, é mês da mulher, vamos sortear uns vinhos lá com as mulheres do clube, e eles sempre, o Alma Sem Pepe, nesse sentido, eles sempre foram muito generosos, e assim, nunca recusaram um pedido nosso. E também os jantares harmonizados, a gente fala, olha, tiver uma vaguinha aí, bota aí pra gente convidar um casal, porque a gente sempre às vezes promove esses encontros e provoca os nossos clientes também, para quando tiver, olha, reserva aí uma vaguinha pra gente fazer um sorteio entre essas mulheres, porque são os grandes clientes, né, deles. Então, quando tem esse jantar harmonizado, a gente sempre... E cada vez mais tem vindo esses jantares lá, né? Sim. A agenda tá bastante cheia. E a ideia, na verdade, é assim, tá mantendo a agenda cheia mesmo, com eventos, né, e com datas comemorativas, sempre, né? Dia das Mães mesmo, agora a gente tem um almoço especial ao som de jazz com a Paige, então vai ter um nomezinho bacana pra gente poder brincar. E no Almacens é a casa de qualquer pessoa, quando quiser tomar um vinho, conversar, fazer uma rodinha. É o lugar perfeito, é verdade. É maravilhoso. E elas são muito engajadas, porque quando elas recebem, na verdade a gente sempre pede, quando a gente faz essa dinâmica, né, dos sorteios, a gente tem um voucher, né, quando a gente faz essa dinâmica do voucher nos grupos, a gente pede que ela vá retirar lá no Alma Sem Pepe, né, no nosso cliente, até para ela conhecer, enfim, para agregar, né, valor. E aí elas vão, tiram fotos, mandam pra gente, a gente posta nas nossas redes, né, que eu vou convidar todo mundo a seguir, @Clube do Horto. E então a gente posta. Então elas são muito engajadas também. Que elas de fato vestem a camisa, né? Clube do Horto. E vestem também a camisa Alma Sem Pepe, que Léo sabe disso. O Pepe virou... Eu comemorei meu aniversário ontem lá. Assim, parabéns! Foi ontem mesmo? Ontem. Mas olha... não, mas não importa. Peraí, uma observação importante. Todos os anos, todos os aniversários do clube, a gente comemora lá no Pepe, é verdade. Mesmo. Justíssimo. No Horto, o primeiro grande cliente de vocês, a comemoração tinha que ser lá. Sempre. E com certeza vocês também tinham que estar aqui nesse primeiro bate-papo do Dia das gente, Mães. É uma honra. Hoje a gente, quando a gente fala de Pepe, tanto que as clubetes, quando encontram com a gente, falam assim, gente, vocês são a cara do Pepe, né? E a gente realmente ama o Pepe. A gente se sente já fazendo parte mesmo, né? Da empresa, da equipe. É verdade. Eles somos, né? Com muito Léo orgulho. Chegou pra agitar. Com muito orgulho. Muitas coisas muita honra. no Pepe. A gente ficou muito feliz com esse convite. Eu já tinha ficado tão feliz, honrada com o convite. A gente fez um sorteio, teve um sorteio de uma adega lá. E aí a gente eu vi no Instagram do Pepe. A gente fez a live do sorteio. Eu falei, nossa, que incrível. E tá aqui, né, nessa primeira edição, nesse primeiro episódio aqui.
Um prazer conhecer você, Karina. Lindíssima. Prazer foi meu. Lindíssima. Já paquerava vocês, ó. E a gente se inspirou muito com você hoje também. Oh, que legal, que bom, que felicidade ter vocês, que alegria ter duas mulheres aqui nessa cidade que estão fortalecendo o trabalho de outras mulheres, sabe? Eu acho que é sobre isso mesmo, essa importância de ver duas mães dedicadas, duas mães que estão fazendo seu corre, sabe? Para dar uma vida melhor para seus filhos, para servirem de exemplo para seus filhos, sabe? Cuidem das mulheres. Vejam que as mulheres têm que ter liberdade, elas não são só mães, a gente é mãe e um monte de outras coisas. Quero agradecer imensamente, foi uma alegria ter vocês aqui. A gente vai se encontrar aí por muitos outros lugares. E para finalizar, eu queria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem. Eu falei que era essa frase que eu tinha pensado sobre uma frase de Carol Manciola, que ela é uma empresária fantástica, que fala de vendas. E ela fala isso: quando você chegar lá, abra espaço para outras pessoas. E aí eu adapto para outras mulheres, né? E sempre pensando no outro, assim, que é uma outra coisa que, assim, a gente só é interessante quando a gente se interessa pelo outro. Então, a gente tem esse olhar acolhedor, né? Para as mulheres. A gente quer mesmo juntar, né? E unir forças. E o trabalho do clube vai ser sempre com esse propósito. Acho que é isso. Muito obrigada, Muito Karina. lindo, Obrigada muito mesmo. lindo. Agora sou eu? É uma coisa que eu falo todos os dias pra Camila. E, assim, me define mesmo, assim, na minha vida mesmo. Eu acho que, assim, cada obstáculo que a vida nos apresenta é uma chance de crescimento. E o importante, de fato, assim, pelo menos pra mim, é você se manter firme, né, no seu propósito. E uma coisa também que Camila me ensinou. E acreditar no seu potencial. E eu, de fato, estou vivendo esse momento de acreditar em mim. E eu estou muito feliz. Tá vivendo lindamente, E servindo de exemplo, todas nós aqui somos exemplos, tanto como mães e como profissionais. Então, nossos filhos são abençoados, são sortudos de ter essas duas referências na vida. Com certeza. Bom, esse foi a primeira edição do Papo do Pepe by BN Hall. Feliz Dia das Mães a todos, feliz Dia das Mães a todas as meninas e feliz Dia das Mães, minha mãe querida. Te amo, obrigada por tudo. A gente se vê no próximo Papo do Pepe by BN Hall.